Vamos lá. Voltando, a gente está respondendo a atividade 12 da apostila, página 12, tá? A gente estava respondendo sobre a Juliana. Enquanto eu espero, podem ir fazendo aí. Ana Carolina caiu. Já caiu? Uhum. Tá. Vamos lá, gente, que na verdade isso era tarefa, não é para a gente fazer agora, né? Continuando. Juliana. A Juliana, ela acertou com as 55 vezes 3 pontos cada uma. Ela errou 43 vezes menos 2 pontos que ela perdeu de cada uma. E cada uma que ela não fizer, ela perde 1 ponto. Então, ela vai perder 22 pontos. O que foi, Fernanda? Nada. Morrendo de sono, só isso. Tá. Hoje é sexta-feira, é a última aula. Daqui a pouco termina, falta um pouquinho só. Vamos lá, 1 hora para a gente terminar. 55 vezes... 1 hora e mais 20 minutos. Já é 4:06 já. Tá, 55 vezes 3. Vai dar 165. 43 vezes 2. Eu tenho 86, só que é menos 86, por causa desse sinal aqui. Positivo, E eu errei já. negativo, resultado negativo. Menos 22. Professora, Sim. a sua, da Renata, deu quantos? 165. Ah, então tá certo. 165 menos 86 vai dar 79. Ela perdeu 22 das que ela não fez. Errei aqui. Ela ganhou 57 pontos. Bateu com a sua, Rafael? Aham. Aham. Tá entalado. Aham. Então, não voltou. Enzo. Ah, o da Juliana deu certo. 57 pontos. E vamos ao último, que é o Lucas. O Lucas, ele acertou 81. O do Lucas eu fiz uma confusão danada. Olha, ele acertou 81. 81, ele ganhou 3 pontos a cada ponto acertado. Então, 81 vezes 3. Ele errou 25. Da Juliana. Oi? Por que não apaga o da Juliana? Para quem ainda não copiou. 81 vezes 3. 81, ele acertou, ele ganhou 3 pontos. Mas ele errou 25. Então, é 25 que eu vou multiplicar por menos 2, porque cada ponto que ele erra, ele perde 2. E cada uma que ele não faz, então por isso menos, eu vou pôr 14. Por que menos? Porque ele não fez, ele vai descontar
um ponto de cada uma que ele não fez. Ele vai descontar 14 aqui no caso. 81 vezes 3, 243. 25 vezes 2 é 50, só que é menos 50, porque positivo e negativo, resultado negativo. E menos 14. 243. Menos 50. Vai dar 193. Menos 14. 179 pontos. É 79 sabia que pontos. tinha um negócio errado. Então, quem fez mais pontos nessa prova? Lucas. Foi Lucas. o Lucas. Lucas fez mais pontos. Depois dele foi a Renata com 165, depois o Fernando com 128 e a Juliana com 57. No do Lucas eu fiz uma confusão danada, mas no fim deu certo. Nossa, que confusão é essa que você fez? E a Rebeca? E ainda bem que por enquanto não tem. A atividade 13 é sobre aquela simetria que nós trabalhamos lá no primeiro bimestre, quando ainda era aula presencial. Nós trabalhamos reflexão, lembra? Trabalhamos simetria de reflexão. E nós temos aí o plano cartesiano. O plano, deixa eu ver como é que está aqui para vocês na apostila, que a minha é preenchida. Tá em branco, né? Pra mim não tá aparecendo nada. Tá em branco. Professor, pra mim não tá aparecendo nada. Então, a gente vai ter que achar os pontos, gente. A gente vai achar os pontos. Olha só. Vocês têm aqui o plano cartesiano e vocês têm os pontos ordenados, o ponto A. Por exemplo, aqui é o ponto A. Deixa eu ver se eu consigo trazer uma aqui. Ó. Ponto A. Ponto A, X ele é 1, aqui 1. Y ele é 2. 2 está aqui. Então, ponto A, ó, tá aqui. O ponto B, 3 no X e 4 no Y. Então, o ponto B tá aqui. E o ponto C, ele é 4 no X, tá aqui, e 1 no Y. Nossa, professora, eu jurava que eu tinha errado. Mas tá certo. Tá certo? É só fazer a ligação. É que eu achei estranho o formato do triângulo, porque ele tá meio que virado. Ó. Daí eu pensei, eu errei. Só que não, eu acertei. Ó. É que aí eu não sei mexer. O mouse, eu tremo muito para fazer esse desenho. Mas é esse aí, é o desenho. Tá, ó. Ponto A, 1, 2. Ponto B, 3, 4. Ponto C, 4, 1. O 1 tá aqui, o 4 aqui, aqui. Só ligar os pontos. Esse é o desenho. Eu errei o vértice A. Por quê? A gente sempre começa no X, Fernanda. O X é essa linha da horizontal. E o Y, essa linha da vertical. O 1 sempre
vem primeiro o x e depois o y. Primeiro número sempre é x. E o segundo é y, sempre. Então, você olha para o par ordenado, o primeiro vai estar nessa linha, o segundo vai estar nessa linha. E aí, nós encontramos os pontos. A apostila está pedindo aí, na letra A, multiplique a coordenada x de cada vértice por -1 e obtenha os pontos D, E, F e escreva as coordenadas no ponto. Vamos lá. Letra A vai ser o ponto D, tá? Letra A. Eu não vou baixar, porque senão eu vou perder o quadro aqui, tá bom? Então, eu vou achar o ponto D, o ponto E Eu errei tudo. e o ponto F. E o ponto F. Ponto D. Ele está dizendo para a gente colocar, multiplicar por -1. 1 vezes -1 dá quanto? -1. -1. Então, o meu x vai ser -1. E o 2 eu vou repetir, porque ele não falou para multiplicar o x e o y. Ele falou para multiplicar só o x. Então, o ponto D é -1, -1 está aqui, ó. E o y é 2. O 2 está aqui. O encontro das duas... Opa! O encontro das duas é aqui. Cadê meu coisinha? Falar. Perdi. Aqui. Perdi o primeiro aqui. Mas tá bom. Meu ponto D vai ser -1 e o 2 vai continuar o mesmo. Perdão aí minha letra, mas eu não consigo escrever com esse mouse. 1 vezes -1, -1. Então, o x vai estar aqui e o 2 vai estar aqui. Esse daqui é o meu ponto. A letra E, o ponto E, eu vou multiplicar o 3 por -1. 3 por -1 dá quanto? 3 vezes -1? -3. -3. E vou repetir o y. -3 está aqui, 4 está aqui. Aqui o ponto. E o ponto F? Ponto F, eu tenho que 4 vezes -1, -4. E vou repetir o y. O y é 1. -4 está aqui e o 1 está aqui. Ponto aqui. Ó. Não consigo fazer uma reta, tá? Me perdoa. Mas é isso aí. Ficou engraçado esse. Ficou, né? Ficou parecendo um monstro. Mas é isso aí. É isso aí. O que era para fazer? Era para multiplicar o ponto do x por -1 e vocês iam perceber que vocês iriam encontrar no segundo quadrante vai estar essa figura refletida. Por quê?
Porque toda vez que eu tenho um número negativo, ele vai estar no segundo quadrante. O primeiro quadrante do plano cartesiano são sempre números positivos. Enzo, o que aconteceu com você? É que tinha caído. É que não. É que minha mãe tinha tomado banho e eu tinha que esperar ela para abrir o WhatsApp aqui. Tá. Tá, certo. Então, já resolvemos aí a letra A. A letra B é o pontinho. O pontinho anota aí. Que tipo de simetria há entre o triângulo A, B e C e o triângulo D, E e F? Para quem não lembra, é a simetria de Reflexão? reflexão, tá? Acertei. A do pontinho. Peraí, você tá naquele pontinho aí embaixo da A? Isso. A gente já fez. Eu não fiz o triângulo lá, não achei o ponto D, E e F. Os pontos D, E e F são a letra A. Eu achei menos 1 e 2, o E menos 3 e 4, e o F eu achei menos 4 e 1. Certo? E aí vocês colocaram o desenho lá no segundo quadrante. Ô, professora, mas peraí, fala como que ficou a ordem da D, E e F. Ó, a atividade 13, esses pares ordenados, nós desenhamos aqui, lembra? Na letra A, eu achei os pontos D, E e F. Nós não desenhamos aqui? Desenhamos aqui. Nós achamos o D, nós achamos o menos 1 e o 2. No ponto E, nós achamos o menos 4, o menos 3 e o 4. E no ponto F, nós achamos o menos 4 e o 1. Esses são os pares ordenados do segundo da letra A. É aquele triângulo que nós fizemos aqui, ó, nesse lado do plano cartesiano. O D e o E é o quê, por favor? Que eu não peguei. O D é menos 1, abre parênteses, menos 1,2, fecha parênteses. Menos 1,2. É X e Y, gente, é par ordenado, é isso aqui, ó. Aí, Ó, par ordenado, é desse jeito que a gente coloca. O ponto E, nós achamos menos 3 e 4. Menos 3 e 4. E no ponto F, nós achamos menos 4 e 1. Professora, esse D, E e F é só o X negativo. Isso, é o X negativo. É os mesmos pares, é o mesmo par ordenado em Y, que está aqui. Y é o mesmo, a 2, 4 e 1. Agora, o X é menos 1, menos 3 e menos 4. É a mesma coisa. Muito bom, Rafael. Vamos lá. No pontinho, está perguntando que tipo de simetria que a gente encontrou. Nós fizemos um desenho. O primeiro triângulo nós fizemos aqui e o segundo aqui, que foi o oposto desse. É a simetria de reflexão. Simetria de reflexão. Simetria de reflexão. Nós estudamos isso lá no primeiro bimestre, lembra? Uhum. Na letra B, é para multiplicar os pontos do Y. Ó, o X vai continuar o mesmo, vai continuar 1, vai continuar 3 e vai continuar 4. Você vai multiplicar o Y por menos 1. Então, se aqui é 2, ele vai ser 2 vezes menos 1, vai ser menos 2. Então, vai ficar o ponto G, aqui. Ponto G vai ficar 1 e 2, e menos 2. O ponto G
H. Professora, esse daí agora é o contrário também. É o contrário. É o Agora a contrário. gente está fazendo a multiplicação do y. O ponto G, o x eu vou repetir. E vou multiplicar o y por menos 1. Se o ponto A, o y valia 2, 2 vezes menos 1, menos 2. O ponto H está lá no ponto B. O ponto B, o x é 3. O x é 3. E o y é Menos o 4. Professora, Vai ficar Menos a quatro. Ana Carolina falou para eu te avisar que a net dela tá muito ruim. Não tá conseguindo voltar? Não. Tá, Aqui, ó. Ela falou, fala pra prof que minha net tá horrível. tá. Ana Carolina. Internet. Tá, eu anotei aqui. Obrigada. E o último ponto, que é o ponto I. 4 menos 1. 4. E o 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Aí. Ah, ela disse que já entra, que a mãe dela chegou e vai arrumar. Uhum. Que tipo de simetria? Simetria de reflexão. Peraí, eu não entendi. Como que vai fazer nos quadrados? No plano cartesiano? No plano cartesiano, você vai pegar qual que é o ponto G? Não é Aí. 1? Ponto G ficou 1 e menos 2, não é? Olha aqui. Deixa eu Já achar foi, aqui. peraí. Ó, o ponto G ficou 1 no X e menos 2. Então, aqui. O ponto H ficou 3 e menos 4. Menos 4 está aqui. Então, aqui. E o ponto I ficou 4 e no Y menos 1. Menos 1 no Y está aqui. Certo? Aí é Era só... esse triângulo gigante? Caraca, eu consegui fazer errado. Quer dizer, tava certo, mas eu pensei, deve estar errado isso daqui. Tá? Esse é Eu o tinha... desenho. Tava certo, eu pensei, deve estar errado. Peraí, mas e o primeiro do A, B e C? Como é que ficava? Nós fizemos. É que ele apagou. Quando eu saio, ele apaga. Tá vendo os pontos? Você vai olhar o ponto 1 e o ponto 2 em Y. Acha o ponto 1. Professora, não é possível que seja simetria de reflexão. Simetria de reflexão. Olha aqui. Então, vamos lá. O ponto 1. O meu não ficou simetria de reflexão. Olha Professora, aqui. são 3 triângulos, não são? Oi? Ô, meu, ficou simetria de No reflexão. ponto 1, Aqui, ó, ó, Fernando. 1 e 2. Tá aqui. O B, Ô, professor, 3. professor. Oi. Faz assim, ó. Pega esse... Tá vendo lá onde coloca as cores? Ah, Então, vai nas cores e você consegue aumentar a grossura do desenho. tá. Aí você Aí só só faz uma põe, bolinha. né? E aqui. Tá. Aqui. E o C, 4. 4 tá aqui e 1. Aqui. Aí... É só ligar. Eita, mãe. mas dá pra entender, dá pra entender. É isso aí, o meu triângulo. Quando você achou o D, E e F, o D, você achou menos 1. E o Não, 2. eu quero do GHI mesmo. O GHI, ó. O G, 1 Mas, mãe, e menos 2. Não, tira daí.
Tira aí. Tá. O H, 3 e menos 4. Aqui. E o I, 4 e menos 1. Aqui. Aí, ó. É o mesmo triângulo. Mas daí Aqui, ó. ficou melhorzinho. Essa parte ficou aqui. Igualzinho. Como Essa que é o parte mesmo triângulo? aqui. É sim, é que o meu desenho não ficou. Ora. Ué, mas o meu ficou do mesmo jeito que o seu. Então, ó, aqui, ó. Ué, Ele... Fernanda? Fernanda, aqui, ó. Ó, deixa eu te explicar aqui, ó. Fernanda, Não, olha eu quero aqui. que a professora explique, não o Olha aqui. Enzo. Fernanda, aqui. Daqui da base X até o primeiro ponto, quantas unidades? 2, não é? Ó, daqui até aqui, 2. Concorda? Concorda comigo? Sim. Daqui até aqui, quantas unidades? Só não entendi, porque a ponta não fica no mesmo lugar. Não, fica assim, olha Fica. aqui. Aqui, ó. Não, 2 eu não tô unidades. falando dessa ponta. Eu tô... Ó, esse é o ponto A. Esse é o ponto B. Esse é o ponto C. Esse daqui é o ponto G. O ponto H Nossa. e o ponto I. Tá? O ponto A virou o ponto G. Eu tenho da base X até o 2, 2 unidades. Do ponto H, do X até o ponto, 2 unidades. O ponto B, da base até o ponto, eu tenho 4 unidades. O ponto H, da base até o ponto, eu tenho 4 unidades. O ponto C, da base até o ponto, eu tenho 1 unidade. Aqui, o ponto I, da base até o ponto, eu tenho 1 unidade. É a mesma figura, o mesmo tamanho, ela só está de cabeça para baixo. Lembra que a reflexão, ela vai virando 90 graus, 180 graus, 270 Mas graus. você falou que era simetria de... Reflexão. Reflexão. O que eu falei, Miguel? Reflexão mesmo. Eu ouvi Reflexão. Simetria de reflexão. Eu falei reflexão. Tá Não, gravado. senhor, foi reflexão mesmo. Simetria de reflexão, não é Mas translação. não era rotação? Não é rotação Não. que vira? Ela pode fazer o sentido de rotação, mas essa é uma simetria de reflexão que cada quadro, por causa do sinal, ela vai virando a posição. É a mesma Então as figura. duas são de reflexão? Olha só, Fernanda, lembra de uma coisa? Eu tô perguntando se as duas são de reflexão, Não, então. são. Reflexão não é reflexo? Reflexão não é reflexo? Lembra que quando a gente trabalhou com simetria de reflexão, a gente viu uma ponte? E como que a ponte era refletida na água? De cabeça Cabeça para baixo. para baixo. O triângulo, como que ele está refletido aqui embaixo? De cabeça para baixo. É uma reflexão. E a reflexão, você vê a figura, você reflete a figura no sentido oposto. Lembra disso? Ixi, já vai cair de novo. Vai cair de novo. Lembra disso, Fernanda? Lembra da figura que a gente tinha na primeira página da apostila 1, quando a gente trabalhou com simetria? Era uma ponte, e essa ponte estava refletida numa água. Tinha torre também, uma torre, e ela refletida na água. Quando você vê um reflexo na água, ele não está na mesma posição que você, ele está invertido, ele está de cabeça para baixo. E se você fizer o seu triângulo nos pontos exatamente como a gente fez e passar a régua bem certinho, você vai ver que é o mesmo triângulo, porém invertido. Essa ponta aqui, que está a 4 unidades, vai estar a menos 4 unidades. Ela vai estar de cabeça para baixo. É uma reflexão. Concorda?
Hein, Fernanda? Eu tô falando com Vai ter que você. ser. Vai ter que ser. Não é que vai ter que ser, Fernanda. A gente está aqui para a gente compreender. Se você não compreendeu, a gente pode voltar. Lembro disso. Você não lembra A gente estudou primeiro translação. Translação, como que era o translação? Translação é a figura... Ai, como é que é mesmo? Lembra da... Uma réplica. Lembra da calçada de Copacabana? Preto, branco. O desenho era o mesmo. Vários passarinhos, um do lado do outro. Eu lembro disso, só que eu achei que fosse rotação, porque tá de cabeça para baixo. Rotação, ele está mostrando a figura aqui, reflexão em relação ao eixo Y, e quando nós fizemos a figura desse lado aqui, é uma reflexão em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X... Vou pegar o carregador do meu notebook. Era positivo e passou a ser negativo. Em relação ao eixo Y, era positivo e passou a ser negativo. Por isso que ela inverte a posição dela. Entendido isso, gente? Podemos adiantar? Podemos avançar? Pode. Então tá, vamos para a apostila, então. Mas a gente já está na pesquisa. A gente não está no caderno de atividades. Então, vamos descer aqui. Propriedades da multiplicação com números inteiros. Anteriormente, vimos que as propriedades da multiplicação de números naturais são válidas para números inteiros e usamos a comutativa como estratégia para calcular alguns produtos. Do mesmo modo que as outras propriedades da multiplicação também são válidas para os inteiros. Aí aqui ele vem explicando o que é a propriedade comutativa. Nós temos a propriedade comutativa, a associativa e o elemento neutro. São as três propriedades que nós temos. A comutativa. Em uma multiplicação de dois fatores, fator 1, fator 2. Dois fatores. A multiplicação entre dois fatores, a ordem dos fatores não altera o produto. O que quer dizer? Que se eu multiplico 4 vezes 9, é a mesma coisa que eu multiplicar 9 vezes 4. Não vai ter diferença. O resultado vai ser o mesmo. Se eu multiplico 7 vezes menos 9, é a mesma coisa que multiplicar menos 9 vezes 7. Não vai alterar em nada. Isso é uma propriedade da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Segunda propriedade é a associativa. Essa é uma extensão da propriedade comutativa para multiplicações de mais de dois fatores. Não importa a ordem que associamos aos fatores, o produto sempre vai permanecer o mesmo. E aí nós temos que fazer essa multiplicação. Olha só. Porém, quando nós trabalhamos com multiplicação, na expressão, quando nós temos multiplicação e divisão, nós fazemos antes da soma e subtração. A mesma ordem nós seguimos com chaves, colchete e parênteses. Primeiro, nós resolvemos quem está dentro dos parênteses, depois quem está dentro dos colchetes e depois quem está dentro das chaves. Aqui, nós temos chaves e colchetes. E depois o menos 10. Parênteses. Perdão. Nós temos parênteses e temos Por que fica parênteses e a chave? Por quê? Porque quer dizer que eu vou multiplicar quem está dentro
dentro do colchete, eu vou multiplicar antes. Eu não posso pegar o menos 3 e multiplicar por menos 10. Eu tenho que fazer o menos 8 vezes o menos 3. Depois, o resultado, eu vou multiplicar por menos 10. Então, vamos lá. 8 vezes 3 dá quanto? De 24. 24. Os dois sinais são negativos, são sinais iguais. Então, vai ficar mais 24. Mais 24 vezes menos 10... Menos 240. Menos 240. Agora, se você fizer o contrário, você vai repetir o menos 8. Então, repete aí o menos 8, coloca menos 8 aqui. E multiplica vezes 3 vezes 10, vai dar 30. Positivo. Então, vai ficar menos 8 vezes 30. Vai dar quanto? Menos 240. Menos 240. O resultado foi igual? Sim. O resultado foi igual. Quer dizer, Ô, professora, Oi. a primeira é para colocar como na A? A, você vai resolver menos 8 vezes menos 3, que vai dar mais 24, vezes menos 10, que vai dar... Menos 8. Menos 8, já tá aqui, ó. Menos 8 vezes 3, vai dar mais 24. Aí você põe mais 24 vezes menos 10. Igual a menos 240. Na letra B, você vai repetir o menos 8. Vai colocar o menos 8. E vai multiplicar. 3 vezes 10, 30. Sinais iguais, resultado positivo. Então, mais 30. Menos 8 vezes 30 vai dar menos 240. O resultado também vai ser o mesmo. Faltou 1 minuto. Professor, e nessa propriedade comutativa, nessas linhas, o que a gente vai colocar? Coloca o resultado. 4 vezes 9, 9 vezes 4, 36. E 6. 7 vezes menos 9, e menos 9 vezes 7. Menos 63. Isso. Aqui nessa linha, ó, o que ocorre com o produto quando associamos os fatores de forma diferente ao efetuar a multiplicação? Ocorre nada, apenas a forma de se fazer muda. O resultado continua igual. Isso, o produto não se altera, só isso. O produto não se altera. Quer dizer, o resultado da multiplicação não vai mudar. E o elemento neutro? Já vai cair. O elemento neutro, 25 vezes 1. Oh, 25